A paz do Senhor, meus irmãos. Todo mundo bem com Jesus? Amém. Vamos orar então? Vamos ficar de pé comigo. Glória a Deus. Aleluia, maravilhoso Senhor. Graças te damos nessa noite por tua misericórdia e tua bondade em nossas vidas. Obrigado pela tua direção, pelo poder do teu Espírito que está sobre nós. E nós oramos nessa hora, Pai, guardando a nossa casa debaixo do sangue precioso de Jesus. Nós lembramos agora, Pai, os nossos filhos, pais, irmãos, seja lá qual for a pessoa que está sendo representada nessa hora, nessa casa, Senhor. Nós oramos para que o Senhor encontre aquele nosso amigo, Deus, aquele nosso parente, Deus, aquela pessoa que ainda não te conheceu, aqueles que estão longe da tua presença, que estão afastados do calor da tua igreja, afastados do teu amor. Nós oramos para que cada pessoa seja encontrada pelo Senhor, meu Deus. Nós oramos como teus filhos nessa hora, sabendo que o Senhor é Deus poderoso, que responde a nossa oração, assim como o Senhor respondeu a oração de Pedro e da igreja que estava reunido, Senhor. Ó Deus, o Senhor responda a nossa oração no dia de hoje em favor dos nossos, Senhor, em nome de Jesus, trazendo cura, trazendo libertação, trazendo salvação, que os olhos espirituais, ó Deus, dos nossos parentes sejam abertos, da nossa família sejam abertos, e seja um conhecimento real do Senhor. Tu és Deus e Tu és poderoso, Deus, para se apresentar em cada pessoa, Deus, e manifestar o Teu amor e a Tua misericórdia, Deus, em nome de Jesus. Olha pela fé agora os Teus familiares chegando ao conhecimento do Senhor. Olha pelos olhos espirituais agora, vendo aqueles que Você ama, sendo tocado pela mão do Senhor e sendo transformado nessa noite, em nome de Jesus de Nazaré. Aleluia, glória a Deus. E essa semana, a partir do dia 7, nós estaremos aqui reunidos, amém, irmão? Clamando, a partir do dia 1 estaremos aqui reunidos, clamando pelas nossas famílias, clamando pelos nossos, e Deus fará algo glorioso em nome de Jesus, amém? Abra a palavra de Deus comigo, no livro do Êxodo, todos sabemos que o livro do Êxodo significa o livro da saída. Êxodo capítulo 12. Glória a Deus. Amém? Quem encontrou? Amém? Glória a Deus. Êxodo capítulo 12. No versículo 40 e 41, diz assim: ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. Essa noite será dedicada ao Senhor, porque nela os tirou da terra do Egito. Esta é a noite do Senhor, que todos os filhos de Israel devam comemorar de geração em geração. Amém? Pode tomar os seus lugares. Glórias a Deus. Queridos, nós estamos nesse ano, e eu só quero lembrar a você mais uma vez. Eu sei que você já sabe, como diz o apóstolo Pedro, eu sei que você já sabe, mas eu quero que você relembre mais uma vez. Nós estamos no o ano do conhecimento, amém? O ano que nós precisamos conhecer mais o Senhor, e não conhecer de ouvir falar. Você lembra que o nosso patriarca, o nosso irmão Jó, disse o seguinte assim, ó: os meus ouvidos ouviram falar de ti, mas agora os meus olhos te veem. Então agora eu me arrependo e me lanço no pó e na cinza. Quer dizer, teve outra amplitude de conhecimento. E eu volto a lembrar vocês que muitas vezes, irmão, nós falamos que nós conhecemos alguém, e muitas das vezes nós só ouvimos falar, não o conhecemos verdadeiramente como ele é.
Então nós precisamos entrar nessa graça de Deus, de conhecer verdadeiramente o nosso Deus, o Deus em que nós servimos. Porque, irmão, o nosso grande problema é que muitas pessoas, elas chegam diante de Deus para orar, mas não ora a Deus como filho, ora como escravo, ora como estrangeiro, ora como mendigo, fica ali um tempo todo só mendigando algo para Deus, sendo que já é nosso por direito. Sim ou não, não é verdade? Eu acho a coisa mais absurda que seria no mundo, eu acho que pode ser que exista, um filho que não tenha liberdade de abrir uma geladeira na casa do pai e se alimentar. Eu já ouvi de muitas coisas e pode ser que existe geladeira que tem até um cadeado, eu já ouvi absurdos assim. Mas vamos dizer assim, numa família normal de pessoas que se amam, o filho não tem que pedir para abrir a geladeira para pegar um copo d'água. Não tem que pedir para pegar uma sobremesa, é algo normal. Mas é porque ele conhece quem ele é, ele sabe a casa que ele está, ele sabe que aquela casa lhe pertence, é a casa dos seus pais. E nós precisamos entender isso. Tem um filósofo grego, que é o Sócrates, ele diz assim, que conheça-te a ti mesmo. Uma das primeiras coisas, irmão, que nós precisamos entender, é entrar nessa graça do conhecimento. Conhece-te a ti mesmo, irmão, conhece-te a ti mesmo. E para nós conhecermos a nós mesmos, existem várias formas. Lembre-se que se você for pela área do conhecimento, você vai conhecer os temperamentos, não é verdade? Os temperamentos que são o sanguíneo, o melancólico, qual outro? Colérico e fleumático, não é verdade? Se você for conhecer sobre as 5 linguagens do amor, e nós sabemos aquilo que é importante para um, não é importante para nós, ou aquilo que é importante para nós, não é importante para nós, é a forma de conhecimento, e nós precisamos, irmão, crescer nisso, saber, porque muitas vezes você está investindo, vamos colocar na condição do marido e esposa, ou casa, família, você está fazendo algo para a sua esposa, que não está lhe agradando, mas você está fazendo tudo aquilo que você saberia fazer, mas não era aquilo que ela queria que fizesse. Você está entendendo? Então são coisas, são formas de conhecimento. Então nós precisamos outra coisa, conhecer a nós mesmos. Saber, irmão, o porquê. Sabe, tem um livro que diz o seguinte assim, por que você faz? Como? Por que você faz o que você faz? Não é estranho isso? Não é? Mas ao mesmo tempo, por que você tem certas atitudes? Por que o teu comportamento é dessa forma? Então, são situações que nós, como filhos de Deus e como pessoas, precisamos, como pessoas inteligentes, precisamos crescer no conhecimento, aprender mais, crescer mais, e é uma necessidade que nós temos de crescer, irmão. Irmão, você sabia que para os governantes de uma nação, tudo o que eles querem é que o pessoal, desculpe a expressão, é que seja um burro. Os governantes de uma nação não querem que nós cresçamos, que nós conheçamos, que nós ficamos sabendo dos nossos direitos e também dos nossos deveres, porque quanto mais uma massa seja inteligente, mais fácil é de ser manipulada. Fala uma coisa e todo mundo acredita. Mas quando uma pessoa ela já tem um conhecimento de uma certa coisa, não é bem assim, é dessa forma, eu tenho esses direitos, essa forma para mim que tem que ser. Então, há uma necessidade, irmão, que nós precisamos crescer no conhecimento em todas as áreas das nossas vidas, e buscando ao conhecimento, irmão, de Deus para nossas vidas, eu preciso entender que você não é obra do acaso. Você precisa conhecer que você foi colocado aqui na terra pelo um ser superior, vamos pensar assim, que nada mais é ou nada menos é do que o teu Pai Celestial, que planejou para você dias de graça, dias de vida e dias de paz. O Senhor diz, os planos que eu tenho para você são dias de bênção, são planos de bênção, são planos de bem, não de mal. São planos de te fazer-te bem.
E muitas pessoas vivem na terra achando que ela não merece e que ela não pode ser feliz na terra, mas Deus nos fez para vivermos uma vida feliz na terra, irmão, quando nós compreendemos os seus propósitos e os seus planos. O livro de Oséias, no capítulo 4, no versículo 6, é um versículo que fala muito conosco, que diz o seguinte, que o meu povo perece, porque lhe falta o quê? Conhecimento. Diga comigo, o meu povo perece, porque lhe falta conhecimento. O povo perece porque lhe falta conhecimento. Se você não saber, irmão, aquilo que é direito teu, dificilmente você vai procurar alguém, vai encontrar alguém que vai correr atrás do seu direito. O meu povo perece porque lhe falta conhecimento. As pessoas, irmão, quantas pessoas estão indo para o inferno exatamente nesse exato momento, porque eles ainda não conhecem o plano que Deus tinha para a vida dessas pessoas. Quantas pessoas estão infelizes nos vícios da droga, da prostituição? Quantas pessoas estão chorando nesse exato momento? Porque ela não conseguiu compreender ainda que existe uma liberdade, que existe uma vida diferente, meu irmão. Quantas pessoas estão escravas? Porque ela ainda não entendeu que ela pode ser livre, ela é livre em Cristo Jesus. Quantos crentes ainda não desfrutaram daquilo que Deus tem para ela, porque lhe falta o conhecimento? Então, irmão, nós precisamos, irmão, entrar de todo o nosso coração, entrar de todo o nosso coração a esse conhecimento desse Deus de amor, desse Deus de bondade, desse Deus de misericórdia, irmão. E nós vemos aqui o texto bíblico, a palavra do Senhor diz assim, ó, que, volte ali em Êxodo, capítulo 12, por favor. Êxodo capítulo 12, e no versículo 40, glória a Deus, diz assim, ó, ora, o período que o povo de Israel, eu estou lembrando da minha tradução aqui, estou lendo ali, né? Ora, o período que os israelitas viveram no Egito foi de 430 anos, o 41, no dia quando se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor saíram do Egito. Querido, na minha tradução, na tradução da Bíblia aqui que eu encontrei, é a KJA. Vê se você consegue encontrar ali, minha irmã. Olha que coisa maravilhosa. Encontrou? Olha só, no 41, diz o quê? Diz o quê? Começa como? Diga comigo, exatamente. Irmão, exatamente, não é antes nem depois, é no exato momento. Se você não estiver exatamente na hora do embarque do seu avião, você não vai viajar. Se você não estiver exatamente subindo na plataforma do ônibus, você não vai viajar. Não adianta antes nem depois, é exatamente no momento. E é interessante, irmão, eu fico aqui pensando, a Bíblia diz, o Senhor diz aqui, através de Moisés, diz que exatamente quando se completaram 430 anos, o povo de Israel saiu do Egito. Irmão, um dos problemas da nossa geração foi algo que, se você dá um Google agora no teu celular, agora não que vocês estão prestando atenção na palavra de Deus, mas se você dá um Google na sua casa, você vai confirmar comigo o seguinte: qual que é o país mais ansioso do mundo? Você sabe? Quem sabe? Levanta a mão. Qual é o país mais ansioso do mundo? E quem não sabe ainda, levanta a mão assim para me falar para vocês. Glória a Deus. Irmão, o Brasil, pela Organização Mundial da Saúde, se você dá um Google, depois você vai ver que eu estou falando a verdade. O Brasil é o país mais ansioso do mundo. E está entre o quarto e o quinto país com mais depressão, mundialmente falando, irmão do céu. Perceba-se, irmão, que o nosso país vive uma guerra espiritual,
Mas, irmão, você está percebendo, e você vê nos jornais ali, o povo de Israel, aquela região, até em Dubai, está sendo ali, eles estão em casa, de repente vê um barulho, e de repente a casa da pessoa vira fumaça. Eles vivem naquela ansiedade direta, e mesmo assim, não são tão ansiosos como nós, gente. Olha que loucura. E uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não sabe esperar. Uma pessoa ansiosa é uma pessoa que não consegue esperar acontecer aquilo que tem que acontecer. Lembra-se, minha mãe dizia que o apressado come cru. Não é verdade? Não espera chegar ao ponto do cozimento. Uma pessoa ansiosa, irmão, e essa é uma doença séria em nossa geração. E eu fico pensando aqui comigo, você já imaginou, porque Israel não tinha um livro para eles soltar e cada um leu, não. A geração e a tradição de Israel era que os pais passassem para os filhos, passassem para a próxima geração, toda a história de Israel. Os pais, era oral, a forma de se explicar para os filhos, e cada geração era passada. Deus prometeu que vai nos libertar do Egito, e aquele povo, irmão, vivia num país escravo, sofrendo diariamente, e o pai dizia, meu filho, Deus prometeu, e aquele menino, aquela criança que já estava se formando, disse, não, se Deus prometeu, então vamos orar e vamos acreditar em Deus, que Deus vai libertar. E, irmão, e a cada dia, irmão, eles oravam, eles buscavam a Deus. Foi 1 ano, foi 2 anos, foi 3 anos, foi 10 anos, foi 20 anos, foi 40 anos, foi 100 anos. Você já imaginou, irmão, desde o primeiro que ouviu essa promessa, e a Bíblia diz que o tempo foi passando, o tempo foi passando, o tempo foi se passando, mas exatamente, quando se completaram, deixa eu te fazer uma pergunta ainda, você sabe por que a promessa de Deus ainda não se cumpriu em sua vida? Quantos quer saber hoje? Deixa eu te responder, é porque ainda não chegou o tempo. Glória a Deus. E para alguns esse tempo da espera tem sido doído, e para alguns esse tempo da espera tem sido traumático, mas eu quero dizer uma coisa, continua esperando no Senhor, continua confiando no Senhor. A palavra do Senhor diz no livro de Isaías que aqueles que confiam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asa como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, irmão. Quem espera verdadeiramente no Senhor não pode se cansar e não cansa. Então as coisas não se realizaram na sua vida, sabe por quê? Porque ainda não chegou o tempo, mas vai chegar em nome de Jesus, amém, irmão? Levante a sua mão e dê um glória a Deus, por favor. Não se realizou ainda, porque não chegou o tempo, mas vai chegar em nome de Jesus. Está próximo, glória a Deus. Está próximo, glória a Deus. Aleluia, querido, nós precisamos continuar com o nosso coração crendo no Deus do impossível, e geração vieram, e geração se foram, os pais disseram, e de repente já eram os netos, já eram os bisnetos acreditando, mas quando se completou, exatamente, olha que tradução linda, exatamente, irmão, exatamente, quando se completar exatamente o tempo de Deus, as coisas aconteceram. No livro de Filipenses, no capítulo 4 e no versículo 6, o Senhor diz, não andeis ansiosos por coisa nenhuma, não andeis ansioso, e por nós sermos a nação mais ansiosa do mundo, eu acredito, não deveria pegar, mas esse senso pega uma parte de nós os crentes, que estamos ansiosos, Senhor, porque a tua promessa foi então um dia, Senhor, e por que não se cumpre, meu Deus, e o que está acontecendo, irmãos do céu, e quantas vezes você vê o número de crente se desviando, se frustrando,
porque Deus falou e Deus não cumpriu. Irmão, tudo existe um tempo. Tudo existe um tempo. A palavra do Senhor diz no livro de Eclesiastes. Vamos abrir aqui, vamos ver aqui, Eclesiastes. Eclesiastes no capítulo 3. Eclesiastes capítulo 3, por favor, ali. E no versículo 1, diz assim, ó: para todas as realizações há um momento certo, existe sempre um tempo apropriado para todo propósito debaixo do céu. 2, há o tempo de nascer e a época de morrer, tempo de plantar e o tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de lamentar e tempo de dançar, tempo de atirar pedra e tempo de guardar as pedras, tempo de abraçar e tempo de apartar-se do abraço, tempo de buscar e tempo de desistir, tempo de conservar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de ficar quieto e tempo de expressar o que se sente, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de estabelecer a paz. Nós precisamos conhecer o quê? O tempo. Conhecer o tempo. Querido, é a coisa mais lógica do mundo, irmão. A coisa mais lógica do mundo. Mas se você perguntar para um agricultor, sabe? Qual que é o tempo de plantar um milho? Qual que é o tempo de plantar o feijão? Qual que é o tempo de plantar abóbora? Tem uma senhora aqui em Quatro Barras, que ela me prometeu que me daria uma semente de abóbora para nós plantar lá na nossa chácara. E eu cheguei lá, eu acho que foi no meio de... acho que final de outubro para começo de novembro. Eu cheguei lá, bati palma e disse: dona Inês, eu vim buscar as sementes de abóbora. Ela disse assim: mas eu já não tenho mais semente de abóbora. Eu digo: mas eu vou plantar. Ela disse assim: eu já estou colhendo a abóbora que eu prometi para o senhor. E como o senhor não veio buscar, eu já plantei. E eu fiquei assim, com a cara sorriso mais amarelo do mundo, com vergonha. E uma senhorinha de 80 e poucos anos, ela disse: mas entre, pastor. Eu entrei no terreno dela, mas espere um pouco, vem aqui comigo. Foi lá atrás, meteu um facão em uma abóbora, e disse: eu vou te dar da abóbora aqui, que eu já colhi. Irmão, ela já estava colhendo abóbora, gente do céu, uma madura. E eu plantei lá, e graças a Deus não vamos perder a semente mais. Mas se percebe, irmão, que enquanto eu estava esperando para plantar, ela já estava colhendo. Quer dizer, olha o tempo que eu perdi, e espero em Deus, que agora eu fui lá essa semana, está bem florido, espero que consiga ainda colher. Mas o tempo de plantar é um e o tempo de colher é outro, e nós precisamos pedir para o Senhor sabedoria. Sabedoria, irmão, para saber. Aqui a Bíblia diz que o Salomão, o homem mais sábio do mundo, diz que há tempo para todas as coisas. E se eu não souber o tempo, eu perco o tempo. Gente do céu, volto a dizer, pergunta para os agricultores do norte do Paraná, ou de qualquer lugar do Brasil que planta o soja, o milho, o trigo, qual que é o tempo que tem que ser o plantio? Porque se errar o tempo não vai colher. Mas é exatamente no tempo certo. Mas na nossa vida espiritual, irmão, você plantou, e quanto que você tem regado a planta que você tem plantado? Você tem regado as tuas plantas que você tem plantado com fé, ou com desânimo, ou com incredulidade? Porque às vezes você planta, você pede a Deus, e você determina, e você profetiza, e você declara em nome de Jesus, você fez um plantio, mas agora você precisa regar todos os dias, acreditando: eu creio em nome de Jesus, os meus olhos hão de ver a promessa de Deus.
Eu acredito de todo o meu coração que Deus irá cumprir a promessa que Ele fez para a minha vida, acreditando na promessa do Senhor. E nós precisamos entender que há o tempo de plantio, o tempo de colheita. E tem algumas vezes plantio das nossas vidas, irmão, mas aí você tem que estar ciente disso também, que às vezes tem plantio que você não vai ter a colheita. Uma próxima geração verá a colheita. Você está entendendo? Você lembra daquela frase que quem planta tâmara não colhe tâmara? Porque é os filhos, é os netos que vai colher, porque é uma planta muito demorada, mas alguém precisa plantar para alguém colher. Eu me lembro de uma história bíblica de um avivalista do século passado. Diz que ele foi um homem que ganhou muitas pessoas para Jesus, mas era uma família grande, e nenhum dos filhos queria saber nada com o Senhor, mas o Senhor prometeu que todos os seus filhos chegariam ao conhecimento de Cristo e se quebrariam diante do Senhor, e ele ganhava muitas pessoas, era um tempo de avivamento, e esse homem saía pregando, era um avivalista usadíssimo por Deus, mas todos os seus filhos com o coração endurecido, e ele acreditava na salvação da sua família. E diz a história, irmão, que esse homem tinha um lugar, da onde ele se ajoelhava na sua cama, e ele clamava a Deus ali pela sua esposa e pelos seus filhos, e ele clamava diariamente, irmão, ele não cessava de orar, e ali foi meses, e ali foi anos, e ali foi década orando, com seus joelhos no chão, clamando a Deus pelos seus filhos. E é uma história verídica, e diz que esse homem bem velhinho, e nenhum filho se convertia, e esse velhinho faleceu. E quando esse filho faleceu, é claro que vem filho de tudo quanto é lado. Quem não tem tempo de ver os pais nessa hora, dá tempo, não é isso? E veio todo mundo e encheram a casa, e meu Deus, e o velhinho ali deitado, ali na cama ainda, ia começar a forma de tratar o corpo daquele senhorzinho, e de repente o filho mais velho disse assim: oh meus irmãos, o meu pai orava tanto pela nossa salvação e nós nunca se salvamos. E a mãe disse assim: é verdade. E o seu pai morreu acreditando. E teve um dos filhos que disse assim: é verdade, o meu pai orava aqui para a nossa salvação. E quando ele se ajoelhou na onde que o pai orava, Deus o batizou com o Espírito Santo. E todos os irmãos que estavam ali, irmão, vieram correndo e se ajoelharam ali do lado do pai morto, e todos foram batizados com o Espírito Santo, e todos se converteram a Cristo Jesus. Existe um tempo do Senhor para realizar as coisas em nossas vidas, e nós não podemos desistir, irmão, nós não podemos desistir, sabe? E muitas vezes você pede as coisas para Deus, e muitas das vezes, em vez das coisas melhorar, às vezes as coisas pioram, gente. Você já viu aquele meme que diz assim: parece que estava melhor e parece que agora piorou? Não é verdade? Irmão, lembra que a pastora Márcia fala que o caos é a matéria-prima para Deus trabalhar. Às vezes você está pedindo, e às vezes, em vez de você ver as coisas melhorando, está ficando pior, irmão. Mas Deus tem a forma dele trabalhar, e que não é nossa forma, pelo amor de Deus. Mas o que eu preciso entender é que Deus continua trabalhando, Deus continua movendo, irmão. E às vezes Deus não vai fazer das formas que eu quero, que eu estou pedindo, porque eu não sou sábio como Deus é sábio. Eu não sou inteligente como Deus é inteligente. Deus sabe como fazer as coisas acontecerem, irmão. E a palavra do Senhor diz, irmão, que é exatamente no momento do Senhor. No momento do Senhor, irmão, as coisas irão acontecer. Agora o interessante é que Salomão diz que há tempo para todas as coisas. E eu preciso entender que enquanto não chegar exatamente no tempo de Deus, as coisas não irão acontecer. Mas o que eu preciso fazer? Eu preciso continuar. Em Eclesiastes, no capítulo 9, e no versículo 8, Eclesiastes 9:8 nos dá um segredo para que as promessas de Deus se realizem em nossas vidas. Eclesiastes 9:8, ela diz assim, ó: estejam sempre
Ou em outra tradução diz em todo tempo. Olha só, estejam sempre, ou em todo tempo, sempre vestido com roupas brancas, com trajes de festas, e nunca deixe de ungir a tua cabeça com óleo santo. Em outra tradução diz assim, ó, que em todo tempo estejam com as suas vestes brancas, e que nunca falte óleo sobre a vossa cabeça. No tempo de chorar, as minhas vestes têm que estar brancas, e não pode faltar óleo sobre a minha cabeça. No tempo de eu sorrir, as minhas vestes têm que estar brancas, e não pode faltar óleo sobre a minha cabeça. Em todo tempo, a vida do cristão tem que ser um contínuo buscando o Senhor, irmão. E uma das dificuldades maiores que eu vejo na vida dos crentes dos dias de hoje, na minha vida e na vida de todos os crentes, é porque assim, ó, Deus dá uma promessa para a pessoa, e Deus dá uma promessa, e a gente acha que aquela promessa vai se cumprir da melhor maneira possível. Meu Deus, agora é só vitória. Irmão, mas às vezes não é só vitória. Às vezes tem choro, e às vezes tem derrota. Agora eu só vou começar a ganhar porque Deus falou. Não foi porque Deus mandou que vai ser fácil. Mas não foi Deus que falou? Sim, foi Deus que falou. Eu me lembro, você lembra que Jesus estava com os 12 discípulos, para o lado de cá do rio, para o lado de cá do mar, e disse, entre todo mundo no barco, e atravesse para o lado de lá. Foi assim ou não foi? E todos entraram no barco. Irmão, mas no meio da viagem, houve o quê? Uma grande tempestade. Você mesmo ouvindo a voz de Deus, nós enfrentaremos dificuldade, nós enfrentaremos tempestade, mas só que nós precisamos entender, que aquele que mandou você entrar no barco, não vai te deixar você sozinho no meio da tempestade. Glórias a Deus. Aquele que mandou não vai deixar você sozinho, irmão. Glória a Deus por isso. Então nós precisamos continuar acreditando que aquele que falou conosco, no exato momento de Deus, e eu creio que a nossa oração, ela precisa ser uma oração, Senhor, eu sei que no exato momento as coisas irão acontecer, Senhor, as tuas promessas irão se cumprir. Então coloca longevidade, Deus, em minha vida, coloca fé em meu coração, coloca, Deus, fé em meu espírito, Deus. Não deixa eu desistir, Senhor. Deus, me tira dos caminhos tortos, me tira dos atalhos, não deixa eu desistir, Senhor. Aumenta a fé no meu coração. Essa tem que ser a oração constante nossa, irmão. Porque às vezes você abandona quando está quase na hora de chegar. Você está entendendo? O Johnny esse dia me lembrou de um exemplo que eu dei aqui, né, Johnny, da galinha com o ovo, né? Você coloca uma galinha para chocar, ou qualquer ave, aquelas que têm ovos, para chocar, o ovo continua igual, irmão. Não muda de cor, não muda de tamanho, mas ali dentro está sendo formado um embriãozinho, está sendo formado uma nova espécie. E quando se completa o dia, vai acontecer de dentro para fora. O ovo vai começar a ser picado pelo próprio animalzinho, o biquinho dele vai bater na casca e vai começar a nascer. Mas se você olhar ali, e se você não tiver paciência, com 19 dias você vai querer quebrar o ovo e jogar ele fora. Com 20 dias, mas é com 21 dias, irmão, que vai acontecer. Nós precisamos continuar crendo que Deus prometeu, Ele é fiel para cumprir em nossas vidas, mas é exatamente no tempo de Deus, e não adianta chorar, não adianta se espernear, não adianta fazer carinha de dó, e não adianta querer ser rebelde com Deus, não existe isso, irmão, não existe querer fazer rebeldia com Deus, sabe, o que nós temos que fazer é quebrantar o nosso coração com Deus. Ah, se Deus não falar mais comigo, se Deus não fizer isso, irmão do céu, pelo amor de Deus, eu tenho medo disso, de pessoas que querem se levantar achando que posso falar como Deus, como eu quero. Não, eu tenho que estar com Deus, sabendo que Ele é o meu Pai, e com meu Pai eu não falo com meu Pai como eu falo com meu amigo. Eu tenho que saber que é o meu Pai, eu devo honra.
Com meu pai eu devo temor. Com meu pai eu devo entender que é Ele que manda, não sou eu. Quem dá as ordens é Ele, o plano é dEle e o momento é dEle. Querido, e é interessante, irmão, que nós, quando crescemos no conhecimento, nós vamos começar a entender, irmão, como eu me vejo. Como eu me vejo. Outra forma, como as pessoas me veem. Mas existe uma forma verdadeira, como Deus me vê. E é o conhecimento que vai levar você para ter clareza. Quem você acha que você é? Ou como as pessoas te veem? Eu já vi aqui na igreja pessoas dizer para mim, falando assim, fulano, pastor, mas tal fulano de tal é muito metido. Meu Deus, é orgulhosa. E eu dizia, gente, não é a mesma pessoa que nós estamos falando. Você está entendendo? Porque as pessoas chegam próximo e na primeira olhada tem um jeito, mas a pessoa que está convivendo com ela não vê que ela é daquele jeito. Mas existe uma forma de como Deus vê, irmão. E essa é a forma verdadeira. No Êxodo 12, 41, tem algo aqui que chamou-me muita atenção. Em Êxodo 12, 41, algo assim glorioso, que eu acredito que vai falar muito forte no seu coração também. 12, 41, diz assim, ó: aconteceu que ao final dos 430 anos, nesse mesmo dia, todos os exércitos do Senhor saíram da terra do Egito. O que me chama a atenção aqui, Adriana? Irmão, ao cabo de exatamente 430 anos, todos, exatamente no dia em que se completaram os 430 anos, todos os exércitos do Senhor abandonaram a terra do Egito. Irmão do céu, isso aqui falou muito no meu coração. Escute, irmão, olha só, isso aqui, ó, todos os, querido, isso quem falou foi, quem falou isso aí? Moisés falou que Deus disse isso, amém? Querido, quando o povo do Egito olhava para o povo de Israel, eles viam eles como quem? Como os escravos, irmão, como o povo maldito, como o povo sujo, como o povo que simplesmente era um povo escravo. Eles só serviam para fazer os trabalhos pesados. Eles eram um bando de escravos. O povo do Egito olhavam para ele e diziam: vocês são os malditos, vocês são os escravos, vocês não têm o poder aqui do nosso meio de nem ter plano nenhum. Porque se uma mulher engravidar aqui, Faraó disse, se uma mulher engravidar aqui, você pega a criança dela e todos os meninos, joga esse menino no rio. Vocês não têm o poder de escolher de ter filho. Ah, se for mulheres, deixem viver. Se for homem, joguem no rio. Mate esses meninos, mate todos eles. Eles eram simplesmente meros, como se fossem animais. Nós temos os nossos animais na nossa chácara, nossos porcos, nossas porcas lá. E quando elas criam, e chega uma hora que nós dizemos: esse vai ficar para reprodutor, mas esse nós vamos castrar. Esses vai ser vendido. Eu vendo. Nós matamos os porcos lá. Esse vai ficar para fazer banha, esse vai virar carne. Nós que ordenamos o que aqueles bichos, é simplesmente na nossa cabeça, é animais. Está entendendo? É animais. E para o povo do Egito, o povo de Israel, era simplesmente animais que não tinham poder de saber, de criar os seus filhos. Mata os filhos desses miseráveis, acaba com tudo. Mas para Deus, eles eram o quê? Um grande exército, irmão. E nós precisamos entender que é essa forma que Deus olha para mim, e Deus olha para você, irmãos. Glórias a Deus. Quantos recebem essa palavra em nome de Jesus? Deus olha para você, e Deus diz: esse é o meu filho amado, essa é a minha filha amada.
Deus olha para você e diz assim, ó, eu confiei tanto e eu te amei tanto, que eu dei o meu filho Jesus pela tua vida. Olha o quanto que você é precioso aos olhos do Senhor. Olha como nós somos preciosos aos olhos de Deus Todo-Poderoso. Sabe, irmão, por favor, o Ministério de Louvor pode vir. Queridos, e quantos de vocês carrega na sua alma uma palavra daquilo que falaram para você quando você era criança, que você não valia nada? Sim ou não, irmão? Quantas pessoas vivem uma vida da onde um pai, da onde uma mãe viveu em um lar, da onde a família só dizia, você é uma desgraça, você é uma praga. Como esses dias eu conversava com um rapaz, que ele dizia o seguinte assim, ó, numa das conversas com ele, ele falou para mim assim, ó, o que eu carrego, o que mais pesa no meu coração, sabe o que é? É que a minha mãe, ela sempre disse para mim, que não era para você ter nascido, seu miserável. Você só nasceu porque o teu pai me estrupou. Olha, irmão, mas já que você nasceu, você vai ter vida curta sobre a face da terra. E como que um menino vai conseguir viver com um peso desse, gente do céu? E o bichinho falou com lágrima nos olhos. E nós imediatamente entramos ali e dizemos, olha, eu quero declarar sobre a tua vida, quebrar essa palavra de maldição, porque nós te amamos. Eu quero declarar que você nasceu debaixo de um plano do Senhor. Irmão, mas quantas pessoas vivem uma vida dessa, gente? Quantas meninas vivem com sentença, dizendo assim, você é uma porca, você é suja. Quantas mulheres vivem dentro de casa, com os maridos, amaldiçoando as esposas amaldiçoando o seu preguiçoso, seu miserável. Irmão, quantos pais já declaram para os seus filhos, perdoa-me o exemplo, mas eu conheço a história de um rapaz, de um menino, que quando ele era criança, a avó dizia assim, você vai ser um maconheiro, desgraçado, você vai ser um drogado. Olha, gente, se é coisa de uma mãe, de uma avó, dizer, você vai ser um desgraçado, você vai ser um maconheiro, você vai comer comida do meio do papel higiênico. Olha, irmão, sabe como esse rapaz acabou o final da vida dele? Morto dentro de um presídio. Porque exatamente como a avó dizia, aconteceu sobre a vida dele. E quantas pessoas carregam essa maldição sobre a sua vida? Sabe, irmão? Mas essa é a forma, e ele viveu a vida dele toda dessa forma. Então eu vou roubar carro, então eu vou me meter em roubo, eu vou me meter em briga, eu vou me meter em droga, porque no meu subconsciente, eu sou uma maldição, eu mereço comer do lixo. Mas quando esse menino, se ele parasse para pensar a forma que Deus olha para ele, Deus diria, toda maldição se acabaram. 1 Coríntios diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram e tudo se fizeram novo. Aleluia! Glórias a Deus, irmão. Existe uma promessa de Deus que irá se cumprir em sua vida. E volto a te lembrar, você sabe por que ainda não se cumpriu? Porque não chegou ainda o dia do Senhor. Mas continua crendo, continua acreditando, continua confiando, continua plantando, continua regando. Oh, meu irmão, quantas pessoas já disseram para o outro, você é um caso perdido, você não tem mais jeito, você é só a polícia matando, você não tem condição, você não tem mais cura. Mas nosso Deus não pensa dessa forma a nosso respeito, aleluia. Oh, meu Deus, quantas pessoas que no momento da morte o Senhor encontra e o Senhor diz, você ainda terá vida longa.
E você vai experimentar ainda da bondade e da misericórdia do Senhor ainda na terra. Existem muitas pessoas vivendo com um sentimento de uma falta de valor. Sabe por quê? Porque ainda você não conhece o teu Pai verdadeiramente, e você não sabe ainda o porquê Ele te criou. Mas quando você sabe, você vai viver uma vida de realização, e você vai viver uma vida de promessas cumpridas, porque você vai começar a pensar como Deus pensa a teu respeito, e você vai viver uma vida com graça, com poder e com vitória em nome do Senhor Jesus. Amém? Não importa o que o homem disse para você, não importa o que o diabo disse para você, o importante é o que Deus diz para você, em nome de Jesus. Amém? Eu quero que você conheça o que Deus diz para você. Eu quero que você saiba o que Deus fala para você, que no momento certo irá acontecer, em nome de Jesus. Quantas pessoas nessa noite sente que algo extraordinário está para acontecer na sua vida, em nome de Jesus? Aleluia, e vai acontecer em nome de Jesus. A minha fé é renovada, eu não desistirei, eu não retrocederei, eu não voltarei atrás, eu permanecerei firme em Deus, eu ainda buscarei o Senhor. Aleluia. Lembra-se o que Abacuque falou: embora faltem os animais no curral, embora o fruto da oliveira minta, embora tudo dê ao contrário, o nome do Senhor eu esperarei. Aleluia, em nome de Jesus. Vai acontecer, irmão. Renova a sua força em nome de Jesus. Confia no Senhor, acredita no Deus do impossível. Aleluia. Eu sinto no meu espírito que tem pessoas que estão como uma planta que está murcha, mas o Senhor vai derramar água hoje em nome de Jesus, e vai renovar a tua fé, e você vai florescer, e você vai produzir fruto para a glória do seu santo nome. Aleluia. Vamos ficar de pé nessa noite em nome de Jesus. Aleluia, meu Deus. Glórias ao nome de Jesus.